Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre a Lei 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Vamos falar sobre regime disciplinar, deveres, proibições, que são pontos que as bancas amam. Meu nome é Natália, eu sou formada em Direito, sou servidora pública e sou concurseira. Hoje eu vou falar sobre a Lei 8.112 de 1990, também conhecida como Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Quem está acompanhando o canal já sabe que eu estou publicando uma série de vídeos comentando os meus resumos da disciplina de Direito Administrativo do edital da Polícia Rodoviária Federal. E no vídeo de hoje eu irei analisar a segunda parte da Lei 8.112 de 1990. Nós iremos falar sobre regime disciplinar, deveres, proibições dos servidores, penalidades, e fiquem atentos que esses pontos são muito cobrados pelas bancas. Para quem está chegando agora e quer acompanhar a análise completa da lei, então busca no canal que tem um vídeo que se chama Análise da Lei 8.112 de 1990, parte 1. Como eu já havia comentado com vocês, nesses vídeos nós não iremos resolver questões para que os vídeos não fiquem ainda mais extensos, mas eu já elaborei um material com uma série de questões da banca CESP sobre a Lei 8.112 e eu disponibilizei esse material no Instagram e também na descrição do vídeo aqui vocês podem acessar e fazer download. E pessoal, respondam essas questões e acompanhem o vídeo que será publicado na quinta-feira, onde nós iremos resolver essas questões. E não esqueçam de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal aqui no YouTube, de curtir e comentar os vídeos e de ativar as notificações para que vocês sejam avisados sempre que eu publicar conteúdo novo. Então vamos começar, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Dando prosseguimento à análise do meu resumo sobre a Lei 8.112 de 1990, vamos retomar falando sobre direito de petição. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o servidor. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Atentem que o pedido de reconsideração não pode ser renovado. O requerimento e o pedido de reconsideração deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. Então, o pedido de reconsideração não pode ser renovado, mas é possível interpor um recurso da decisão que denegar o pedido de reconsideração. Também caberá recurso das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. O prazo para a interposição do pedido de reconsideração e do recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Eu trouxe um quadro aqui com os principais prazos para que vocês memorizem e leiam na véspera da prova. O pedido de reconsideração ou de recurso deverão ser interpostos no prazo de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Atentem para essas palavras, como poderá, porque a banca costuma trocar essas palavras, o que deixa a questão errada. Como, por exemplo, eles podem substituir poderá por deverá, que estará totalmente errado. Então, o recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo. Aqui um quadro com os prazos prescricionais. O direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, em 120 dias nos demais casos. O prazo de prescrição será contado da publicação do ato impugnado ou da data da ciência do ato pelo interessado, quando o ato não for publicado. Então, os prazos prescricionais começam a contar a partir da publicação do ato impugnado
ou da ciência pelo interessado quando esse ato não for publicado. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. O que isso significa? Significa que, quando for interposto um recurso ou um pedido de reconsideração, o prazo prescricional começa a contar do zero a partir desta data. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Regime disciplinar. São deveres do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores. Eu não vou ler todos, mas como vocês podem perceber, os deveres do servidor são condutas positivas que o servidor deve ter no exercício do cargo. Enquanto as proibições são condutas negativas, condutas que o servidor deve evitar, como, por exemplo, ausentar-se do serviço durante o expediente, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento. Aqui eu não vou ler todos para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu recomendo que vocês leiam em casa e que tenham em mente que proibições são condutas que o servidor deve evitar. Acumulação. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Segundo a Constituição, é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto de alguns cargos havendo compatibilidade de horários. Esses cargos são 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Voltando para a Lei 8.112, de 1990, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Responsabilidades. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, uma ação ou uma omissão, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, se o servidor vir a falecer, a herança dele vai responder pelo dano causado. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, ação ou omissão, praticado no desempenho do cargo ou função. Aqui é importante atentar que o ato deve ter sido praticado pelo servidor no exercício do cargo ou função. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Um exemplo para ajudar vocês a visualizar essa situação é um servidor que comete um ato e é responsabilizado na esfera administrativa, mas esse ato não causou dano ao erário para ele ser responsabilizado na esfera civil. Também não configura crime ou contravenção que leve ele a ser responsabilizado na esfera criminal. Assim, ele será responsabilizado apenas administrativamente. Por outro lado, ele pode cometer um ato que leve ele a ser responsabilizado tanto na esfera administrativa, como na esfera civil, como na esfera criminal. Por isso que a lei nos diz que elas poderão acumular-se e que elas são independentes entre si. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou a sua autoria. Guardem esse ponto, porque esse ponto cai muito em prova. Não faz sentido o servidor ser responsabilizado administrativamente se na esfera penal ele foi absolvido sob o argumento de que o fato não existiu ou então que ele não é o autor do fato. São penalidades disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão,
destituição de função comissionada. Advertência. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 a 8º e inciso 19, e de inobservância de dever funcional que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Para facilitar a leitura de vocês e ajudar na memorização, eu coloquei nesse quadro os incisos do artigo 117 que sujeitam o servidor à penalidade de advertência, e eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção. Suspensão. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder a 90 dias. Então, cabe suspensão quando o servidor reincidir em uma falta punível com advertência e também quando a infração cometida por ele não estiver sujeita a uma penalidade de demissão. E o prazo máximo da suspensão é de 90 dias. Além disso, será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa na base de 50% do dia de vencimento ou da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. Então, o servidor continua trabalhando e 50% do dia de trabalho será para pagar a multa. Demissão. A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, insubordinação grave em serviço, aplicação irregular de dinheiros públicos, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos e funções, transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Então, gente, não tem outra saída. Isso cai em prova, vocês precisam ler com muita atenção os deveres do servidor, as proibições, não confundir deveres com proibições, e devem ler também as faltas que levam à demissão. Vocês podem ver que os casos que envolvem demissão são bem mais graves. Muitos são crimes, como crime contra a administração, improbidade administrativa, corrupção. Então, leiam com bastante atenção e memorizem principalmente os casos que levam à demissão. E nesse quadro eu coloquei os incisos do artigo 117 que levam à aplicação da penalidade de demissão. Se vocês repararem, em quase todos eles o servidor tem um proveito pessoal, como, por exemplo, aceitar comissão, receber propina, utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades. Eu recomendo que vocês memorizem os casos que cabem penalidade de demissão, porque o que não couber demissão é caso de advertência. Se o servidor estiver acumulando ilegalmente cargos públicos, ele tem o prazo improrrogável de 10 dias para optar por um deles. Na omissão do servidor, a administração adotará o procedimento sumário para apuração e regularização imediata. O procedimento sumário é um procedimento mais simples, mais rápido, e ele tem as seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Instrução sumária, que compreende a indiciação, a defesa e o relatório e julgamento. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês principalmente para o fato de que no procedimento sumário a comissão é formada por 2 servidores. E atentem também para as fases do procedimento sumário, que é instauração, instrução sumária e julgamento. E eu trouxe esse quadro esquematizando os principais prazos do procedimento sumário, e eu chamo a atenção aqui para o prazo de conclusão do procedimento sumário, que é de até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Existem alguns casos que levam à demissão do servidor e que impedem esse servidor de retornar ao serviço público. Esses casos são crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos,
lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção. O servidor demitido por ter incidido em qualquer um desses casos, ele não retorna ao serviço público. Abandono de cargo e inassiduidade habitual também levam à penalidade de demissão. O abandono de cargo é a ausência intencional do servidor ao serviço público por 30 dias consecutivos. Já a inassiduidade habitual é a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Atentem que na apuração do abandono de cargo e da inassiduidade habitual também será utilizado o procedimento sumário, que foi o que nós acabamos de falar, utilizado para a apuração da acumulação ilegal de cargos públicos. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais, pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Pelo chefe da repartição e outras autoridades, na forma dos respectivos regimentos, nos casos de advertência ou suspensão de até 30 dias. E pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de destituição de cargo em comissão. A ação disciplinar prescreve em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos quanto à suspensão e em 180 dias quanto à advertência. Decorem esses prazos que eles são muito importantes. O prazo de prescrição começa a contar da data em que o fato se tornou conhecido. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Então, gente, nós vimos até agora o procedimento administrativo sumário, que era um procedimento mais rápido e mais simples. Agora nós vamos ver o processo administrativo disciplinar. Sindicância. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Então, não cabe denúncia anônima. Se o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada. Da conclusão da sindicância pode resultar arquivamento do processo. Então, eles chegaram à conclusão de que não houve uma falta disciplinar, não houve um ilícito e o processo é arquivado. Aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Aqui, a sindicância conclui que a falta cometida está sujeita a uma penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Sendo o caso de aplicação de uma penalidade maior, como, por exemplo, de suspensão de até 90 dias ou penalidade de demissão, então a sindicância vai concluir pela instauração do processo disciplinar. Memorizem o prazo da sindicância. Não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Então, como eu falei anteriormente, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou de destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Afastamento preventivo. Como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade,
a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, o servidor é afastado do cargo com remuneração por até 60 dias, sendo que esse prazo pode ser prorrogado por igual período e, ao final, cessarão os efeitos do afastamento, ainda que não concluído o processo. Processo disciplinar. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. O processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo, superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o número de integrantes da comissão, que são 3 servidores estáveis, ao contrário do que a gente viu no procedimento sumário, onde a comissão era formada por 2 servidores estáveis. Cuidem também que o presidente da comissão deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Atentem aqui, então, que as atividades serão exercidas com independência e imparcialidade e que as reuniões e as audiências têm caráter reservado, isso cai em prova. Trouxe aqui para vocês um quadro com as fases do processo disciplinar e atentem que são diferentes das fases do procedimento administrativo sumário. Aqui as fases são instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório, e julgamento. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Inquérito. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça de informação. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Atentem para o quando necessário, não é sempre. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Então, ela não pode trazer um depoimento escrito, ela vai dar a declaração dela oralmente, verbalmente, e nesse momento essa declaração será reduzida a termo. Julgamento. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente que decidirá em igual prazo.
Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para aplicar a penalidade mais grave. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo se o relatório for contrário às provas contidas nos autos. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. E eu coloquei aqui um quadro com os principais prazos do processo administrativo. Tem que a conclusão do processo administrativo deve ocorrer em 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, contados da data de publicação do ato que constitui a comissão. Já no inquérito, o indiciado tem 10 dias para apresentar a defesa escrita, sendo assegurado a ele vista do processo na repartição. Se forem 2 ou mais indiciados, o prazo é comum de 20 dias. Além disso, o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para a realização de diligências consideradas indispensáveis. E o julgamento ocorrerá no prazo de 20 dias contados do recebimento do processo. Revisão do processo. O processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. O ônus da prova no processo revisional cabe sempre ao requerente. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos e o prazo para julgamento será de 20 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar novas diligências. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Aqui é importante destacar que da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Referente aos prazos do processo de revisão, atentem que o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, que a conclusão desse processo deve ocorrer em até 60 dias e que o julgamento será de 20 dias contados do recebimento do processo. Para finalizar, eu trouxe a relação de benefícios que fazem parte do plano de seguridade do servidor. Mas, pessoal, eu não vou falar sobre esse assunto aqui na Lei 8.112, porque ele não costuma ser cobrado segundo a lei, já que na Constituição vários desses benefícios são tratados de forma diferente. Então, quando nós falarmos na Constituição, a gente fala sobre esses benefícios. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos e dos materiais sobre a Lei 8.112. Os vídeos ficaram um pouco extensos, mas eles estão bem completos, eles abordam os principais pontos, então com esse material vocês conseguem tranquilamente acertar todas as questões sobre essa lei. Além disso, pessoal, fiquem atentos porque eu estou publicando um material com os principais prazos da lei e também com os principais pontos, ou seja, resumo do resumo, para facilitar ainda mais para vocês. E não esqueçam de resolver as questões sobre a Lei 8.112. As questões estão disponíveis em PDF na descrição do vídeo e de acompanhar a resolução dessas questões no vídeo que estará disponível no canal na quinta-feira. E pessoal, eu gostaria muito de ouvir vocês, de saber se vocês têm dúvidas, sugestões, dicas, como andam os estudos. Então comentem os vídeos, curtam, inscrevam-se no canal, isso é muito importante para mim, e me sigam também no Instagram. Bons estudos!